Este povo aqui está perdendo um pouco o sentido. É por isso que o apóstolo Paulo agora deseja ensinar essa igreja que vocês precisam moldar, reajustar, reconectar. Vocês estão desfocados, focaliza de novo. Vocês estão perdendo o sentido, então volta novamente àquilo que é a centralidade do Evangelho, que é Jesus. E essa cidade, ela está num complexo de promiscuidade. Esta cidade, ela está num complexo de um comércio grande, de uma popularidade grande. Esta cidade está numa situação difícil em que a promiscuidade, a devassidão era muito grande aqui. As pessoas perderam muito bem o seu sentido, o sentido de ser, o sentido da cultura, o sentido de onde viver. Essas pessoas aqui perderam um pouco o sentido da adoração, porque eles não sabiam muito bem o que fazer diante de tão grande idolatria. A cidade de Éfeso era uma cidade extremamente mística e pagã. E existiam muitas influências religiosas, culturais, que criavam então um ambiente onde a busca pela identidade espiritual era muito desejada. Eles queriam se entender e entender o porquê existiam e o que adorar. E diante de tanta diversidade, diante de tanta multiplicidade de adoração, de paganismo, os crentes estavam ali no meio. E esses crentes precisavam compreender o sentido da vida, o sentido da adoração, o sentido da real glorificação a Deus, sem serem consumidos pelas coisas externas, culturais e pagãs da região e da própria cidade. E então o apóstolo Paulo, nesse mundo de filosofias, de deuses, de crenças, de uma realidade completamente aversiva àquilo que a palavra nos ensina, o apóstolo Paulo ensina esta igreja, e o apóstolo Paulo mostra verdades para esta igreja, para que eles pudessem olhar apenas para Cristo Jesus. A identidade da igreja é Jesus. A identidade da verdadeira igreja e a plenitude desta igreja não é o que nós gostamos e queremos, mas é o que Deus quer para a sua igreja. Se Cristo é o cabeça da igreja, precisamos perguntar para o cabeça o que Ele quer de nós. Se Cristo é o dono da igreja, como diz a palavra do Senhor, precisamos voltar a Ele e nos curvar diante dEle e dizer: Deus, o que o Senhor quer da nossa igreja? O que o Senhor espera da nossa igreja? Porque há 53 anos atrás, o Senhor fez coisas maravilhosas entre nós. O Senhor converteu pessoas, o Senhor trouxe gente para nós. O Senhor levantou essa igreja, o Senhor começou ali a abençoar este povo, salvando vidas. Quantos presbíteros passaram por esta igreja? Pastores, diáconos, servos e servas, mulheres e homens queridos que passaram entre nós aqui. Muitos deles ainda estão, outros na glória, já gozando da graça de Jesus e da beleza eterna do Pai. Mas cada um deles fizeram uma diferença. E cada um deles fizeram uma grande diferença, apesar do espírito de serviço. Apesar ali de apenas eu ser um servo, mas fizeram grande diferença. Você é capaz de olhar para trás e recordar nomes? Talvez eu sei que você que está aqui nessa noite, possivelmente você é capaz de olhar para trás e recordar nomes de pessoas que passaram por esta igreja, que influenciaram talvez a sua vida, a sua família, pessoas que foram bênção na sua história, que cuidaram de você. Talvez essa pessoa foi instrumento de Deus para levar a salvação para a sua casa, para a sua família, para levar o amor de Jesus lá para a sua casa. Olha que bênção, louvado seja o nome do Senhor, irmãos, amém? É preciso olhar para trás e dizer: Senhor, muito obrigado por aqueles que passaram. Mas as páginas, elas se viram na história, elas se passam pela história, as páginas, elas prosseguem. E nós não podemos apenas olhar para trás e fazer da nossa história lá atrás e dizer como foi bom lá atrás, como era interessante aquela época, como era gostoso aquele período, como era uma igreja diferente lá atrás, como era melhor o dia de outrora. Não, querido, você precisa olhar para o presente e dizer: o que Deus quer fazer da minha vida agora. Amém? O que Deus quer fazer da nossa história hoje aqui na nossa igreja, porque a história, ela não se esquece, ela está lá, ela existe.
nos anais da história desta igreja. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas Deus quer usar a nossa vida hoje para que vidas sejam alcançadas e para que o evangelho prossiga para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje completamos 53 anos, este mês completamos história, vida, alegria, celebramos, mas tem muita coisa pela frente, amém? Tem muita coisa linda para a gente viver, tem muita alma para se converter, tem muita gente para a gente pregar e falar do amor de Jesus. Tem muitos gentios por aí precisando do evangelho do Senhor, da graça de Deus, da beleza que está em movimento, que age aqui, que age ao nosso redor, que age em todo lugar. Mas agora o apóstolo Paulo faz uma oração, porque a igreja prevalece orando. A igreja que prevalece não é uma igreja que permanece de pé por meio de seus anseios, desejos e sonhos, mas uma igreja que permanece em pé é aquela que se curva. Interessante, né? Uma igreja que permanece em pé é aquela que se rende, é aquela que se prostra, é aquela que está em oração. E quem está em oração é Paulo. E o apóstolo Paulo aqui pela segunda vez registra a sua oração. E a oração do apóstolo Paulo aqui no capítulo 3 é: meus amados irmãos, versículo 14, por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com o que, irmãos? Poder. Para que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e habite ricamente, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Vamos ler juntos comigo, verso 20 e 21, leamos. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Esta é uma oração de dependência. Esta é a oração de um servo de Deus que ora pela igreja, por Éfeso, pelos gentios. E esta é a oração de um homem que nos ensina o que a gente precisa neste momento orar. Você deseja entender a identidade da sua igreja, a verdadeira identidade da sua igreja? Você precisa orar. E a primeira coisa, amados irmãos, que vamos entender no texto é que a identidade, ela é fundamentada na pessoa de Deus. A pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A verdadeira identidade da igreja não é humana, não é carnal. A verdadeira identidade da igreja não é aquilo que nós ditamos como visão para a igreja, mas a nossa verdadeira identidade está registrada em Cristo Jesus, o nosso Salvador. A nossa verdadeira identidade é Deus. E agora o apóstolo Paulo está dizendo: é por esta causa que eu me ponho de joelhos diante do Pai. Eu me coloco de joelhos diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso. A dependência da igreja, irmãos, a gente tem que entender o que é dependência. A igreja tem que entender o que é depender de Deus. Nós, como servos do Senhor, que completamos 53 anos de história, nós precisamos todos os dias entender o que é depender de Deus. Nós precisamos nos curvar diante da graça, do amor. Nós precisamos nos curvar diante daquele que conhece todas as coisas, o cabeça da igreja, o dono da igreja, aquele que governa sobre todas as coisas, aquele que é Senhor da sua igreja, aquele que domina sobre nós e governa o seu povo. Quem sou eu e quem é você? Servos do Deus Altíssimo, aqueles que buscam a verdadeira identidade, que é fundamentada em Deus. Sabe qual é a verdadeira identidade da igreja? A verdadeira identidade da igreja está fundamentada no Senhor. Então não é aquilo que eu quero. Então não são meus sonhos e desejos que irão se realizar aqui na igreja. Não, é aquilo que Deus quer.
não é aquilo que eu almejo, não é aquilo que eu espero, não, é aquilo que Deus quer. É a vontade de Deus, é a vontade do Pai, é o querer do Senhor que governa a igreja de Jesus, que direciona os nossos pensamentos e nos leva ao centro da sua vontade, amém? É lá que a gente deve estar. Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Meus amados irmãos, é a mesma coisa quando você olha para a sua família, para o seu casamento. Não é aquilo que você quer, não são nossos sonhos, projetos, não é nada disso. Todas as vezes que fazemos coisas para o nosso próprio prazer, não dá certo. Todas as vezes que almejamos coisas quando não perguntamos ao Senhor e não nos debruçamos à sua vontade, não vai dar certo. Mas quando nós nos curvamos a Ele, dizemos: Senhor, qual é a sua vontade? Faça a vontade do Senhor Deus. Conduz a tua igreja, conduz o teu povo, conduz a nossa família, conduz nossos sonhos e projetos. E Paulo está dizendo aqui na sua oração, na dependência, Paulo está de joelhos. Como diz a canção, talvez você já conhece a canção, de joelhos é? Ah, você conhece. De joelhos é melhor. E por que de joelhos é melhor? Porque de joelhos há dependência, há humilhação, há quebrantamento. De joelhos há um coração que se rende, se prostra e se humilha diante do Todo-Poderoso. A oração deve conduzir a igreja, a oração deve conduzir a nossa identidade. Cristo Jesus deve conduzir a igreja do Senhor Jesus. E Paulo de joelhos se coloca diante do Pai e ele diz: de quem toma o nome toda a família, é esta família que está reunida. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Sabe quem somos? A verdadeira identidade da igreja é uma igreja que se identifica com pessoas. A verdadeira identidade da igreja é aquela que não é exclusivista, é aquela que não é apenas voltada para si mesmo, olhando para a sua própria necessidade, olhando para aquilo que quer, aquilo que deseja. Mas a identidade da igreja é uma comunidade. Sabe quem nós somos, irmãos? Um povo que se reúne em comunidade. Nós somos uma igreja que é família, e diz Paulo, de quem toma o nome toda família. E esta família está no céu, e esta família está aqui hoje, amém? Tem família nossa no céu, amém? E tem família aqui hoje. O apóstolo Paulo nos faz pensar que a nossa identidade, ela é uma identidade que vai muito além de um pertencimento onde há uma representação sanguínea. O apóstolo Paulo vai nos fazer refletir que nós não estamos aqui para apenas receber coisas dos outros, mas nós estamos aqui para fazer parte. Nós precisamos entender a importância do pertencimento. Nós estamos aqui para entender a importância de que somos um povo que vive numa herança, e esta herança não é carnal, material. A nossa herança é celestial, amém? Essa é a nossa identidade, irmãos. A identidade da igreja é espiritual, a identidade da igreja é celestial, a identidade da igreja é Cristo Jesus, a identidade do povo de Deus é aquele povo que olha para a graça e para a cruz de Jesus e olha para o seu irmão e diz: vamos juntos? Vamos caminhar juntos? Você vai comigo? Será que você pode caminhar comigo? E eu de igual forma digo: eu posso caminhar com você. A igreja do Senhor é aquela que é única. Há um só batismo, um só Senhor, uma só igreja, uma só nação, um povo que se relaciona em prol de uma grande missão. E aqui o apóstolo Paulo nesta oração diz: nós somos esse povo, quem toma o nome toda a família no céu e sobre a terra, com o objetivo de nos mostrar essa segunda identidade, que é o fortalecimento com o poder. Esta igreja anda forte quando esta igreja está unida no Pai, quando esta igreja está unida enquanto famílias, e quando esta igreja entende que ela é fortalecida pelo Espírito Santo. A igreja é aquela que se curva na vontade do Senhor. A palavra do Senhor diz: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais o que, irmãos? Fortalecidos. A palavra nos diz: fortalecimento com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo: a sua força
ela vem de Deus. A força da igreja vem de Deus. A força da igreja vem da palavra. A força da igreja vem de uma igreja que se fortalece. A força da igreja vem do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz, para que sejais fortalecidos com poder. Esta igreja precisa de poder. E este poder não é humano. Este poder não é carnal. Este poder não é pela nossa liderança, por quanto gritamos, por quanto exigimos, mas esse poder vem do Espírito Santo, para a gente orar e falar com Deus. Esse poder vem do Espírito Santo para que esta palavra venha gerar no meu coração atitudes de verdade e não de hipocrisias. Este fortalecimento do poder que vem do Espírito Santo no homem interior, vem da presença de Deus em nós, para que nós sejamos uma igreja diferente, que faz a diferença. Esta igreja que faz a diferença aqui dentro, esta igreja que faz a diferença lá fora, no nosso jeito de viver, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de agir, no nosso comportamento diário, nas nossas ações lá no trabalho, na nossa vida financeira, no nosso contexto familiar, conjugal. O que esta palavra faz em nós é gerar poder na nossa vida. Sabe o que a igreja precisa? A igreja precisa entender a sua identidade. Sabe o que a igreja do Senhor precisa? A igreja do Senhor precisa entender a sua identidade. E a nossa identidade é Jesus. Para que a gente seja fortalecido, irmãos, para que a igreja busque força, e essa força não é nada místico, essa força é Bíblia, essa força é oração, essa força é comunhão, é uma igreja que vive na palavra de Deus, para que esta palavra venha gerar em nós ações de verdade, e que agrade o nosso Senhor Jesus. Às vezes a gente se preocupa com tanto fazer, às vezes nós nos preocupamos com tantas atitudes, e às vezes nós achamos que pelo nosso muito fazer agradaremos o Senhor. Às vezes achamos que pelas nossas grandes ações para a igreja, ou para outras coisas, nós achamos que estamos agradando ao Senhor. Mas às vezes não. E precisamos entender que o que Deus realmente deseja de nós é um coração quebrantado, compungido na dependência dEle. Deus quer que a gente dependa dEle. O Senhor deseja moldar o coração da sua igreja. Qual é a vontade do Senhor? Qual o querer do Senhor para as nossas vidas? Jonatas Eduardo, ele falava do Espírito como aquele que prescruta as profundezas de Deus e as revela aos eleitos, fortificando a nossa identidade. Que coisa maravilhosa. Como é bom saber que nós temos um Deus que prescruta a profundeza do nosso coração. Como é bom saber que nós temos um Deus que nos faz revelar a profundidade do seu amor. E agora a Bíblia vai dizendo para nós aqui no versículo 16, para que sejais segundo a riqueza da sua glória, vos concedas que sejais fortes, fortalecidos, enriquecidos pelo poder que vem de Deus, mediante o seu Espírito, no homem interior. Não é por nós, mas é pelo Espírito de Deus. Pastor, eu não consigo fazer isso. Consegue, porque é o Espírito que te fortalece, é o Espírito que nos conduz, é o Espírito de Deus que nos anima, é o Espírito de Deus que fortalece, que endireita os nossos passos, que molda o nosso coração, que realinha a nossa mente. Pastor, eu não sei fazer isso. Meu irmão, por você mesmo você não sabe, mas pela obra de Cristo e pela ação do Espírito Santo, Ele vai te ajudar, amém? Ele te ajuda. Pastor, eu não sei dar esse passo, há coisas tão difíceis, e realmente viver em família não é fácil. Uma das coisas mais difíceis que a gente vive é viver em família. E se viver em família dentro de casa já é difícil, quanto mais dentro de um rebanho. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Se lá na casa já é difícil, vida conjugal lá é fácil, como é que é? Sabe que não é, né? É luta, é dificuldade, são relacionamentos complexos às vezes, é uma comunicação truncada. Se lá é difícil, nas nossas convivências também elas serão. Lá no seu trabalho, no rebanho,
na sociedade, em qualquer lugar. E Paulo está dizendo aqui, somos uma família, somos um povo, e este povo está agora experimentando transformar, o restaurar, o fortificar. É a força que vem de Deus, é o poder do Espírito Santo que nós temos, e é neste poder que somos fortalecidos no Senhor. Mas recebereis, ao descer sobre vós o que, irmãos? O Espírito Santo, e sereis o que? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós recebemos o poder de Deus, nós recebemos a presença do Espírito Santo, nós fomos marcados pelas características de Cristo, então nós podemos sim ser transformados, viver diferentes, ser uma comunidade que prossegue, ser um povo que caminha, ser um povo que entende que a sua identidade é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e esta identidade, ela nos faz agora um novo mover no nosso coração, porque agora somos forjados à imagem de Cristo Jesus. Nós recebemos o poder que vem do alto, o poder do Espírito Santo, nós somos fortalecidos no poder que vem de Deus. Então não é de nós, amém? Não é por nós, mas vem de Deus. E em terceiro lugar, esta identidade que o apóstolo Paulo vai nos ensinar é uma identidade que é firmada no amor. Como é bom a gente saber disso. Como é bom a gente saber, queridos, que o amor é o que deve conduzir nossas vidas. Como é bom saber, irmãos, que o amor que não vem da gente, porque o nosso amor é cruel, o nosso amor é duro, o nosso amor é difícil, o nosso amor é ganancioso. O amor humano é um amor de troca de interesses. O amor humano, ele é controverso. O amor humano, ele vai gerar na humanidade sentimentos ruins, complexos, difíceis e até tóxicos. Mas o amor de Deus vai dizer assim, não é nada disso, porque o amor que eu quero que você viva é sacrificial. O que Deus quer gerar na sua igreja é uma transformação de amor verdadeiro, e a igreja precisa entender que a sua identidade é firmada no amor de Cristo. O que Paulo diz aqui no versículo 17: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós agora arraigados, alicerçados em que, irmãos? No amor. Se os irmãos puderem jogar no telão pra gente. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós, vamos juntos, arraigados e alicerçados. Paulo está dizendo assim, esse arraigado aí é essa raiz que precisa entrar. Quando Paulo está falando de uma igreja que está arraigada, ele está dizendo como uma árvore que está plantada e muito bem fundamentada. Ela tem suas raízes bíblicas, ela tem a sua raiz na palavra, ela tem a sua raiz em Cristo. Suas raízes são santas. Como dizem Romanos, se as raízes são santas, os ramos também, eles serão. E diz a palavra que este amor deve estar arraigado e alicerçado. Sabe aquele prédio? Aquele edifício que cresce, ele é sólido, firmado, fortificado. Assim é a igreja. Assim é a verdadeira identidade do povo de Deus. E você que está aqui nessa noite, querido, você precisa aprender isso. Nós precisamos nos fortalecer. E esse fortalecimento não vem da humanidade, mas vem de Deus, vem de Jesus. E esse fortalecimento é pautado neste amor. Nós devemos viver arraigados e alicerçados em amor, com um objetivo. Versículo 18. Vamos ler juntos a palavra, verso 18, vamos lá, leamos. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Verso 19, lemos. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E em terceiro lugar, a nossa identidade é firmada no amor de Jesus. O apóstolo Paulo ora para que nós possamos compreender, queridos, coisas grandiosas e poderosas. Compreender a largura, a altura, a profundidade. O apóstolo Paulo está mensurando coisas aqui que talvez nós não conseguiríamos colocar em medidas. Mas Paulo está dizendo, olhem para todos os lados, olhem para cantos, olhem para todos os meios. E veja, esse amor é muito grande. Você precisa conhecer desse amor. Você que está aqui nessa noite, você precisa conhecer desse amor, querido.
Você que está aqui nessa noite, você precisa se debruçar nesse amor, se encher desse amor, se fortalecer desse amor. Você precisa entender que a beleza de Cristo é gerar em nós um amor que não é compreensível pela humanidade, mas é compreensível pela graça de Jesus Cristo. E nós estamos aqui nessa noite porque amamos Jesus. A igreja de Carvalho existe porque ela ama a quem, irmãos? Jesus. Mas amamos também o nosso? Nós amamos o nosso. Se você não amar seu próximo, não fala que ama Jesus, não. Se você não ama pessoas, não fale que ama Jesus. Talvez estamos no caminho errado, porque o Senhor Jesus deseja fazer isso conosco. O Senhor deseja gerar em nós este amor. A própria Bíblia diz que como dizemos que amamos o Pai que não vemos, eu não amo meu irmão a quem eu vejo. A gente tem que amar, queridos. Esse amor aqui é sacrificial. O apóstolo Paulo está falando de um amor que é sacrifício, que é difícil, que é duro. Um amor que é difícil da gente viver, da gente conviver, da gente relacionar. Não é um amor fácil, mas é um amor que ele requer de nós. É a atitude de uma igreja que vai olhar para o outro vendo Jesus. A gente precisa olhar um para o outro vendo Jesus, olhando um para o outro vendo a graça, a beleza de Deus em movimento. E é isso que o Senhor quer fazer em nós. E Paulo traz isso para nós na sua oração, dizendo: meus amados irmãos, vejam a beleza de conhecer o amor de Deus, a sua profundidade, largura, altura, e isso tudo vai gerar em nós amor. Amor pelo irmão, amor pelos perdidos. A igreja precisa amar a alma dos perdidos. A igreja precisa amar a alma dos perdidos. Nós precisamos amar aqueles que estão lá fora. Nós precisamos investir naqueles que estão lá fora. Nós precisamos doar os nossos dons e talentos para aqueles que estão lá fora. Nós precisamos com generosidade e amor estender a nossa mão e orar uns pelos outros para que a igreja entenda a beleza de ser uma igreja missionária. Amém? De ser uma igreja que proclama o evangelho de Jesus. Meu irmão, você que está aqui nessa noite, Jesus quer fazer de você um missionário. Amém? Talvez se eu dissesse assim: Jesus quer fazer você um grande profissional, aí o negócio ia ferver. Mas eu quero dizer para você: Jesus quer fazer da sua vida um grande missionário. Amém? Ô gente, às vezes a gente investe tanto nos nossos filhos. A gente investe nos nossos filhos para que eles sejam excelentes profissionais. Mas se Deus quiser usar eles na obra de missões, amém? Se Deus quiser chamar nossos filhos para o ministério pastoral, amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso, irmãos. A igreja do Senhor é uma igreja viva para pregar o evangelho, para falar do amor de Deus. Oremos pelos nossos adolescentes aqui à frente, para que eles sejam o futuro da nossa igreja e também o presente, amém? Pela nossa mocidade, para que ela seja o presente e o futuro da nossa igreja, amém? Futuros pastores, presbíteros, diáconos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus quer usar a nossa igreja, irmãos. Deus quer usar você hoje. Deus quer usar você lá no futuro. Deus quer usar nossa vida como servos fiéis a Ele. Irmãos, a gente precisa conhecer esse amor de Cristo que diz a Bíblia, versículo 19, que excede todo entendimento. Então, se excede todo entendimento, excede os nossos pecados. Excede a frieza da nossa alma, excede a nossa inconstância, excede os nossos erros. É por isso que esse amor deve gerar em meu coração coisas muito maiores do que você imagina. É por isso que você precisa olhar para o seu casamento de um jeito diferente. Você precisa olhar para a sua mulher, para o seu marido, para a sua igreja, para o seu vizinho, para aquele que está lá no teu trabalho amanhã, com o olhar de Cristo, como um alvo da graça de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, no versículo 20 e o versículo 21, nós vamos ler esse texto. Coloca no telão para a gente finalizar nesse texto, porque essa passagem, ela nos fortalece a uma visão.
E a visão aqui da oração do apóstolo Paulo é gerar nesta igreja essa identidade que é Jesus. É moldar esta igreja, fazendo-a entender que esta igreja está em uma missão. A igreja de Éfeso está em uma missão. Mas não se esqueçam que lá em Apocalipse, o Senhor Jesus virou para esta igreja e disse: vocês são ótimos na doutrina, vocês perseveram, vocês não deixam que os homens maus entrem, mas vocês se esqueceram de uma coisa: vocês estão reprovados nesta área, vocês se esqueceram na prática do primeiro amor. Então, queridos, o apóstolo Paulo agora vai mostrar para nós aqui, fechando a sua oração, dizendo que Deus pode fazer infinitamente mais. Vamos ler comigo? Vamos lá? Lemos juntos. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. Paulo está dizendo para nós assim: meus irmãos, Deus faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E às vezes olhamos para esse texto e dizemos: Deus, obrigado, o Senhor faz infinitamente mais no meu trabalho, na minha vida financeira. E a gente enche o nosso coração ao olhar para esse texto desta direção, mas não é essa direção no texto. Paulo está olhando para os gentios, Paulo está olhando para a missão, Paulo está chamando a igreja, e Deus está chamando a igreja para que ela experimente esse Deus que faz infinitamente mais na sua obra, na vida de pessoas, no reino de Deus. E nós estamos aqui para dizer: Senhor, o Senhor pode fazer infinitamente mais na minha vida, por meio dos meus dons e talentos. O que eu posso fazer, Senhor? Pergunta você poderia fazer para o Senhor agora: Deus, como eu posso? O que eu posso fazer? Como eu posso te servir? Ao olhar para esse texto, você precisa fazer uma pergunta para você mesmo. E a pergunta que agora nós devemos fazer é: Deus, o que eu tenho nas mãos? Porque na verdade esta foi a pergunta que Deus fez para Moisés. O que você tem nas mãos, Moisés? Eu tenho um cajado. Então use. Querido, o que você tem nas mãos? Use. Qual o seu dom, qual o seu talento? Por que você existe? Qual o propósito da igreja? Qual a missão da igreja? A missão da igreja não é olhar um para o outro e nos desvencilhar. A missão da igreja é se unir, se fortalecer, para como uma única igreja, um único povo, glorifique o Senhor, agrade o Senhor, seja a missão de Deus. Nós somos um povo, irmãos, amém? Nós somos um povo, irmãos, nós somos uma única igreja, nós somos uma única família, amém? Não importa se somos presbiterianos, assembleanos, batistas ou qualquer outra denominação. Sabe quem somos? Quem somos, irmãos? Uma família. É isso que nós somos. Um único povo que juntos servem ao Senhor Jesus. É isso que a gente é. Nós somos servos uns dos outros. Dá para lavar os pés aí um do outro? Dá para servir um ao outro? Dá para cingir a toalha como Jesus e dizer: vem cá que eu vou cuidar de você um pouco. Vem cá, vamos caminhar junto. Vamos servir uns aos outros, porque juntos podemos andar. O amor de Deus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar coisas grandiosas que o Senhor tem preparado para nós, irmãos. Deus vai fazer coisas maravilhosas em nosso meio, porque quando uma igreja cresce na palavra, na oração, na verdadeira identidade, o Senhor abre as comportas dos céus. Louvado seja o nome do Senhor, queridos, porque nós estamos servindo a um Deus soberano. Deus faz infinitamente mais.
aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é soberano. Ele faz muito mais do que eu posso pedir, do que eu posso pensar. Conforme o meu poder que opera em mim. É isso mesmo? Não. A Bíblia diz conforme o seu poder que opera na gente. O poder é dele, a glória é dele, a honra é dele. Seja Deus glorificado e exaltado. Senhor, use a minha vida, use meus dons e talentos para te servir. O seu poder que opera em nós, na igreja, na família. Ele não está dizendo no poder que opera em mim. Não, ele está dizendo no poder que opera em nós. Quando essa igreja está unida, o poder de Deus opera. Oh, como é bom e agradável é viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre o monte Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Esse óleo descia até os pés do ungido de Deus, tomando toda a sua vida, todo o seu corpo. O orvalho do Hermon que desce sobre o monte Sião eram opostos, mas esse orvalho que desce lá abençoa o monte de Sião. Aquilo que Deus faz em você espirra em tudo quanto é lugar. Amém? O que Deus faz em nós, queridos, incendeia o mundo. O que Deus faz em nós glorifica o seu nome e abençoa pessoas. Sejamos uma bênção para a glória do nosso Deus. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre.